Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Hoje, domingo, 1º de dezembro, nós estamos adentrando no período que a igreja chama de Advento. São os domingos que antecedem o Natal. Advento, tempo de espera pela vinda de Cristo. Assim como o povo de Israel esperava pela vinda do Messias, nós hoje aguardamos pela segunda vinda de Cristo. No tempo de Advento, nós costumamos refletir sobre a vinda de Cristo, sobre a espera e também sobre algumas virtudes que estão relacionadas ao Advento. E nesta manhã, eu quero falar sobre a virtude da fé. Inclusive, a nossa série que está se iniciando hoje se chama Fé, Esperança e Amor. As 3 virtudes cardeais da fé cristã e que também tem a ver com o nosso musical do dia 22, o nosso culto de Natal. Então, como preparação para este dia, nós estamos dando início a essa série hoje. E para falar de fé, nenhum capítulo é melhor na Escritura do que o capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos e depois o versículo 6. A igreja localizou o Hebreus capítulo 11? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Qual é o pior pecado? Às vezes nós cristãos nos divertimos em fazer listas de pecados e classificamos pela gravidade, esse é mais grave, esse é menos grave. Mas à luz da Escritura e da teologia cristã, qual seria o pior pecado, o pior de todos os pecados para o ser humano? Seria talvez assassinato, estupro, genocídio? Seria talvez a imoralidade sexual? Os cristãos muitas vezes se fixam muito na imoralidade sexual como um pecado grave, e a Escritura de fato aponta esse pecado como grave. Mas quando olhamos para todo o testemunho, desde Gênesis até o Apocalipse, tudo que a Escritura nos diz sobre o ser humano, sobre Deus e sobre o pecado, o que nós podemos aprender e chegar à conclusão é que o pior pecado é a incredulidade. Esse é o pecado fundamental que, junto com a idolatria, formam a base de todos os outros pecados da humanidade. E por que a incredulidade é o pior de todos os pecados? Porque se não cremos em Deus, não temos relacionamento com Ele. E se não temos relacionamento com Ele, não há nenhuma possibilidade de termos a vida eterna. É por isso que a fé é tão fundamental. Nós recentemente terminamos, no domingo passado encerramos a série de Romanos, Eu nem precisaria talvez estar mencionando aqui, porque Romanos deixa bem claro, nós somos justificados pela fé, ou pela graça mediante a fé. A fé é a causa instrumental, ou seja, é um instrumento que Deus usa para sermos salvos, para sermos aceitos, para sermos justificados, para termos paz com Ele, para sermos reconciliados. É a fé. A fé é essencial. Por isso, o pecado fundamental do ser humano é a incredulidade, é a falta de fé. E alguns livros, inclusive, giram em torno disso. Romanos, de uma maneira positiva, fala da fé e do papel da fé na nossa salvação. A primeira carta de João, ela fala muito do pecado, e ela deixa claro diversas vezes que aquele que não crê que Jesus veio em carne
não é do anticristo, ele não tem parte com Deus, ele não é cristão. O Evangelho de João também, Jesus deixa bem claro que quem crê tem a vida eterna e quem não crê já está condenado. E por aí vai, nós poderíamos citar uma série de outros livros das Escrituras. Mas o que vem a ser fé? Nessa mensagem de abertura do Advento, veja, quando nós falamos de Advento, normalmente, se formos pensar aqui em virtudes ou afeições relacionadas com essa época de Natal, nós costumamos pensar em paz, shalom, né? Já há diversos anos nós pregamos aqui sobre paz. Costumamos pensar na alegria, como um sentimento da alegria pela vinda de Cristo que está voltando, está chegando, né? Também pensamos na esperança, a esperança da volta de Cristo, seja a vinda dele como Messias que o povo judeu tinha e a nossa esperança da sua segunda vinda para consumar todas as coisas. E pensamos no amor também como uma manifestação, né, do amor de Deus que faz com que Cristo venha ao mundo e assuma a forma humana para que pudéssemos ser salvos. Mas a fé, ela está relacionada com essas quatro virtudes, com essas quatro afeições, com essas quatro características do Natal. Porque sem fé não há amor, pelo menos amor à luz da Escritura. E a esperança, por sua vez, ela tem uma relação muito íntima, ela não se confunde com fé, são coisas distintas. Semana que vem pregaremos sobre esperança, mas ela está profundamente relacionada com a fé. Sem fé também não há esperança, pelo menos não esperança verdadeira. Mas aí então voltamos, o que vem a ser fé? Ou, pelo menos à luz da Escritura, o que vem a ser a fé verdadeira, a fé que nos salva, a fé que todos nós aqui professamos, ou deveríamos professar, ou deveríamos ter para alcançarmos salvação, para termos um relacionamento com Deus. Ainda que a conceituação de fé ela possa ser extraída das Escrituras como um todo, à luz de todo o ensinamento da Escritura, uma das passagens mais claras sobre fé é Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 ele não dá uma definição exaustiva de fé sobre todos os âmbitos, nem um conceito de fé salvadora, como os teólogos costumam fazer. Mas ele nos dá uma série de relances sobre a fé e o que a fé é e o que a fé não é, inclusive por meio de muitos exemplos concretos. Todo o capítulo 11, ele cita vários, a galeria que nós chamamos de heróis da fé, né? Começando lá com Abel e indo até o período, né, até finalizando ali o período do Antigo Testamento. Vários personagens são mencionados. Em alguns casos são mencionados apenas de passagem, em outros casos há uma reflexão sobre episódios da vida deles. Por exemplo, Abraão tem reflexão sobre mais de um episódio sobre a vida de Abraão. E a partir dessas reflexões, nós vamos tendo uma compreensão maior do que vem a ser fé. O nosso tempo hoje não nos permite analisar esses exemplos todos, eu vou apenas mencioná-los de passagem. Mas os primeiros 2 versículos, ou especialmente o primeiro versículo de Hebreus capítulo 11, nos traz uma breve definição que contém alguns elementos do que vem a ser fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Hoje eu proponho aqui que essa mensagem sobre fé ela terá basicamente 4 tópicos. Primeiro, a definição de fé conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1 e também, em certo sentido, versículo 2 e versículo 6. Alguns exemplos de fé, conforme os capítulos 4 a 35 de Hebreus 11, nós não leremos todos, mas vamos mencionar alguns. O preço da fé, ou o custo que a fé muitas vezes cobra daquele que crê, e aí nós vemos os versos 35 a 40 do capítulo 11. E por fim, o nosso maior exemplo de fé, e aqui eu vou para os primeiros versículos do capítulo 11, quando Hebreus começa com portanto, ou seja, depois de falar tudo sobre fé, ele fala sobre a nossa perseverança na fé a partir do nosso modelo supremo de fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses seriam os pontos da nossa mensagem de hoje. Mas vamos então ao primeiro, a definição de fé de acordo com Hebreus capítulo 11. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem ou que se não veem. Primeiro, o primeiro elemento aqui na definição da Hebreus, a fé é a certeza de coisas que se esperam.
E aqui vocês podem perceber coisas que se esperam, há uma conexão com a esperança. O que se define como esperança? Esperança é nós temos uma expectativa de algo futuro que vai acontecer, nós esperamos. Bom, a fé é a certeza da esperança. Ela nos dá certeza de coisas que se esperam. E nesse sentido, a palavra grega aqui para certeza é bastante curiosa. É a palavra hipóstase ou hipostase, depende da maneira como pronunciamos em português. Essa palavra, ela literalmente ela não significa certeza. Literalmente ela significa substância. Tanto é que séculos depois, ao longo da história da teologia, os cristãos estavam lá se degladiando sobre se Jesus era a mesma substância do Pai, e eles usavam essa palavra para falar substância, né? Hipostase ou hipóstase. E, bom, quando Hebreus usa essa palavra aqui, substância, ele não tem em mente essa discussão que vai surgir só muito tempo depois, mas o que ele tem em mente é a ideia justamente de algo substancial, algo essencial. A fé dá substância à nossa esperança. A fé fortalece, a fé nos dá, portanto, a certeza de coisas que se esperam. E aí talvez você possa estar se perguntando, poxa, mas às vezes eu tenho dúvidas a respeito da minha fé. E nós vemos também, né, nos evangelhos, as pessoas que tinham dificuldade, elas pedem para Jesus que ajudasse eles com a sua falta de fé. E aí, inclusive, nós pensamos, falta de fé significa o quê? Uma fé que não é bem fé, uma fé mais ou menos, uma fé que não tem certeza. Ah, Deus prometeu que vai me salvar e vai dar vida eterna, mas de vez em quando eu me pego pensando se talvez, será que isso vai acontecer? Será que no final das contas o universo não é apenas algo aleatório? Então eu acho que eu não sou cristão, porque às vezes a minha fé, há momentos de incerteza. Bom, à luz da Escritura nós vemos, meus irmãos, que as pessoas oscilam às vezes em suas convicções e mesmo assim elas não deixam de ser pessoas de fé. O próprio Abraão, que é mencionado aqui no capítulo 11, obrigado. Abraão é mencionado aqui no capítulo 11 em 2 episódios da sua vida, que nós veremos depois. E Hebreus não escolheu os episódios em que aparentemente Abraão demonstrou uma falta de fé, ou fraqueza na sua fé. Como, por exemplo, quando ele migra para o Egito e não confia que Deus vai protegê-lo, né, e diz que Sara não é sua esposa, é sua irmã, porque ele tem medo de morrer. Depois, e ele mente por causa disso. Depois, quando ele também, Deus faz a promessa de um filho, mas ele aceita o conselho de Sara e resolve fazer um filho com a sua escrava, porque ele não espera o momento em que a própria Sara engravidará e dará à luz. E veja, Sara não poderia engravidar, teria que acontecer um milagre. Mas ele resolve tomar uma atitude, resolve ajudar a Deus, resolve dar uma mãozinha para Deus. Ele não teve a sua convicção nesse momento. Mas Abraão, por outro lado, segundo Hebreus capítulo 11, é considerado um herói da fé. Ou seja, houve momentos em que sua fé não manifestou uma certeza absoluta e perfeita nas promessas de Deus. Isso não significa que Abraão tenha se tornado incrédulo. Isso não significa que Abraão deixou de confiar em Deus. Isso não significa que Abraão deixou de acreditar que Deus poderia cumprir suas promessas, mas houve momentos na sua vida de dúvida. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui com esse exemplo é que, ainda que Hebreus fale da fé como certeza, que sim, de fato essa é a conceituação. A fé, ela nos dá uma convicção em relação ao futuro, ela nos dá uma convicção de que a morte não é a palavra final, ela nos dá a convicção de que Deus tem promessas maravilhosas para nós e que essas promessas vão se cumprir. Mas isso não significa que o nosso estado psicológico de ânimo vai estar sempre 100% pensando nessas promessas e 100% com perfeição, aguardando isso. Talvez, em alguns momentos, fraquejaremos em nossa fé. E é por isso que a Escritura nos fala, e a própria carta aos Hebreus nos fala da necessidade de perseverarmos na fé e de alimentarmos a nossa fé, para que esses momentos sejam o menos possível, o mais infrequentes possíveis. Mas Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a certeza de uma esperança.
E, portanto, a esperança cristã, eu não quero entrar aqui na mensagem da semana que vem, mas a fé com a esperança significa que a esperança não é um vago sentimento, né? Uma vaga expectativa. Ah, não, eu tenho uma vaga esperança de que quando eu morrer as coisas não acabem aqui. Talvez, né, futuramente exista alguma coisa após a morte. Isso não é fé cristã e nem esperança cristã. Porque a fé aliada com a esperança nos dá uma convicção. E é por isso, inclusive, também que o cristão pode ter convicção a respeito de sua salvação, como falamos aqui quando pregamos em Romanos. É a fé que nos dá essa convicção. Mas certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Aqui há um elemento, portanto, da fé, eu não diria que é um elemento irracional da fé, porque, tecnicamente falando, a fé cristã, meus irmãos, ela não é irracional. Ela se baseia em testemunhos de pessoas que presenciaram a ação de Deus na história e se baseia também, muitas vezes, em coisas que nós mesmos vivenciamos e vivemos aqui, na presente era. Pessoas viram, e Paulo deixa bem claro que ele quer estabelecer a veracidade da sua mensagem na veracidade da ressurreição de Jesus Cristo, que, por sua vez, contou com testemunhas oculares. Essas pessoas viram. João fala na sua primeira carta que os olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nós tocamos nele. Nós vimos com nossos próprios olhos. Alguém vai dizer, mas eles não viram uma natureza divina. Mas a partir dos atos e da própria ressurreição de Jesus Cristo, eles chegaram à conclusão que Jesus de fato era o Filho de Deus. E sim, há limitações. Não poderemos provar tudo por meio da razão, por meio de testemunhos. Sempre haverá um espacinho para alguma dúvida, para alguma impugnação àquilo que nós cremos. Por isso que a fé é também convicção de fatos que não se veem, porque apesar de haver um certo fundamento histórico ou racional para a nossa fé, em última instância, Satanás sempre vai usar pessoas, como ele faz isso desde o Jardim do Éden, para tentar desvirtuar a nossa fé e para tentar pensar que não é exatamente assim. Vejam bem, talvez Jesus não tenha ressuscitado. Veja bem, mas mesmo que ele tenha ressuscitado, talvez isso não signifique que ele seja filho de Deus, ou pode ser só um milagre que Deus fez. Ou talvez alguém vai dizer que talvez esse negócio do Espírito Santo seja só uma emoção que a gente sente, não é um poder verdadeiro, é manipulação psicológica. Sempre haverá uma tentativa de explicação meramente naturalista para aquilo que a fé vivencia. Por isso, a fé é a convicção de fatos que não se veem. A fé não é, como dizia alguns filósofos existencialistas, Kierkegaard, não é um salto no escuro, sem nenhum fundamento racional. Não, a fé tem fundamento histórico, mas em última instância, ela é uma convicção dada pelo próprio Deus, que faz com que creiamos em certas coisas que também estão além daquilo que a razão humana pode ver ou provar ou demonstrar cientificamente. E ela nos dá, e aqui nós temos que conectar novamente a fé com a esperança, porque a convicção de coisas que não se veem tem a ver especialmente com as promessas, como o capítulo 11 de Hebreus vai nos deixar claro aqui. Deus faz promessas a seu povo, Deus faz promessas a Abraão e diz, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te dar. Abraão nunca havia visto a terra da Palestina, a terra de Israel, a terra de Canaã. Abraão não sabia como era esse lugar, não sabia onde iria morar. Ele não viu absolutamente nada, mas ele recebeu uma promessa e ele foi atrás dessa promessa. Ele obedeceu a Deus por fé e foi até a terra de Canaã. Em diversos outros chamados heróis da fé, nós vemos isso. Deus faz promessas. E promessas, vocês sabem, nós não vemos promessas. Aquilo que nós vemos já não é mais fé, já não é mais promessa, porque já está consumado. Então, a fé ela está alicerçada num elemento de confiança nas promessas de Deus. E aqui eu quero fazer a ponte com o versículo 6 que nós lemos aqui. Isso é uma certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, apesar de poder ter fundamento em fatos históricos ou em fatos racionais, há um elemento que não se pode reduzir naturalisticamente a princípios da ciência. E ela também, e aqui nós falamos do aspecto subjetivo da fé.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e por isso a fé é o pior pecado, porque sem fé é impossível. Não há nada que se possa fazer para agradar a Deus se não temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. E com isso, em primeiro lugar, a fé, ela também não é simplesmente tolice, né? Não, tudo vai dar certo, eu creio que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Com base no quê? Eu creio que vai dar certo. Os tolos, muitas vezes, ele tem fé. Fé, portanto, não é sinônimo, tem uma falsa fé, que parece ser fé, mas nós chamamos isso de credulidade. A credulidade é acreditar em qualquer coisa, acreditar em tudo que nos dizem. Ah, eu creio, eu acredito, alguém me prometeu uma coisa, eu acredito. Nós não consideramos o caráter dessa pessoa, nem a possibilidade dessa pessoa. O estelionato é exatamente isso. Nós acreditamos em uma história que alguém nos contou, aquela história nos agrada e nós queremos que ela seja verdade e caímos em um golpe. Perdemos dinheiro, né, e ficamos envergonhados porque fomos enganados. Mas Paulo diz que a esperança cristã e a fé, ela não envergonha. Ou seja, as promessas de Deus vão se cumprir porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. E ele garante o cumprimento, portanto, das promessas de Deus. Mas nós, portanto, precisamos crer naquilo que é verdadeiro. Mas as pessoas usam umas camisetas, uns adesivos, né? Fé, como, e acham que só por a palavra fé significa que elas são cristãs. Não, a fé ela pode ser falsa. Se eu creio em Buda, se eu creio em Alá, à luz da Escritura, essa fé é uma fé falsa. O objeto da fé não é verdadeiro. Nós precisamos crer que Deus existe, nós precisamos crer no Deus da Escritura. O Deus que existe verdadeiramente. São fatos objetivos. Há um elemento na fé, meus irmãos, na nossa fé, que é objetivo. Crer a respeito de Deus. Quem Deus é, o que Ele faz, qual o seu caráter. Ele tem um filho. É isso que nós fazemos quando nós aqui professamos a fé após a pregação. Nós lemos alguma confissão de fé, alguma pergunta de um catecismo. Nós damos testemunho da nossa fé, dizemos em quem nós temos crido. Esse é um elemento objetivo. Ainda que possamos dizer, e você certamente já ouviu essa frase, mas não adianta dizer que eu acredito e minha vida não condiz com a fé. A fé não é um mero assentimento intelectual. Sim, é verdade, ela não é somente isso. Mas ela jamais pode ser menos do que isso. Se você não sabe em quem acredita, você não tem fé. Você não acredita em uma divindade abstrata. Eu acredito que tem uma coisa aí. Uma coisa que, sei lá, que governa o mundo e depois que morrermos, talvez venhamos a prestar contas para isso que nós chamamos de divindade. Isso aí é agnosticismo, na melhor das hipóteses. Mas não é fé. Não é fé verdadeira. Não é fé no Deus da Escritura. Precisamos crer, portanto, que Deus existe. Mas não basta crer que Deus existe, porque Tiago, o apóstolo Tiago, também escreve dizendo que, bom, tu crê que Deus existe? Bom, os demônios também creem, sabiam? Os demônios creem e eles tremem de medo. Eles têm esse conhecimento intelectual sobre Deus, sobre o seu caráter santo e justo e sobre o seu poder eterno, onipotente. Eles sabem da destruição que está reservada para eles. Mas isso não lhes tem serventia nenhuma. Da mesma forma, não basta nós termos esse conhecimento intelectual e esse assentimento intelectual. Eu sei que Deus existe, mas ficamos nisso. É necessário avançar um passo mais. E por isso o verso 6 nos diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem Deus é. Mas, para além disso, o segundo passo, que ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. E o que o escritor de Hebreus, que não sabemos quem é, está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós temos que ter um elemento subjetivo nosso de
confiança. O latim fiducia, a confiança. Fé, ela é quase, não é exatamente a mesma coisa, mas é quase sinônimo da palavra confiança. E esse é um elemento subjetivo, é um elemento que mexe com nossas afeições, inclusive. É o elemento que individualiza a fé para nós. Eu creio que Jesus deu a sua vida por mim. Eu confio que os benefícios de Cristo são meus. Eu creio que Deus me ama. Eu creio que alcançarei a salvação. Eu creio nas promessas de Deus. Eu confio nas promessas de Deus. Precisamos confiar em Deus. E aqui talvez nós tenhamos o elemento mais fundamental e é o que diferencia a fé verdadeira da fé falsa. Porque é o que diferencia daquela fé morta que Tiago fala da fé verdadeira. Porque a fé morta pode ter uma crença em doutrinas, em verdades teológicas sublimes, belas e maravilhosas. Mas se nós não confiamos em Deus, nós não temos fé de maneira nenhuma, pelo menos não a fé salvadora, não a fé bíblica, não a fé da qual fala Hebreus, da qual fala Paulo, da qual fala Jesus, da qual fala João. Nós permanecemos em uma incredulidade, permanecemos no nosso pecado fundamental e no pior pecado, que é o pecado de não crer verdadeiramente em Deus. E nessa situação, quando chega a serpente, como chegou para Eva, ela vai lá e distorce o que Deus fala, distorce o ensino de Deus, e nós cremos no ensinamento da serpente e não cremos no que Deus falou. A nossa vida, meus irmãos, o nosso dia a dia é uma luta entre acreditar entre as mentiras do inimigo da nossa alma e a verdade de Deus. Mas essa verdade de Deus, ela tem que ser internalizada e nós temos que confiar nessa verdade. Mas aí vem novamente a questão, essa confiança, como eu adquiro essa confiança? De onde vem essa confiança? Bom, eu não vou poder tempo para explanar e pegar todos os versículos, mas é importante lembrar aqui de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, quando fala da graça, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que vem, a fé, o que ele está falando, isto não vem de vós, ele está fazendo referência à fé. Paulo está dizendo que a fé é um dom de Deus. Essa confiança em Deus, essa confiança que envolve as nossas afeições, os nossos sentimentos, em última instância, ela não vem de nós, ela não é algo que nós produzimos, não é algo que nós fabricamos, não é algo que eu digo assim, agora eu aceitei Jesus, agora eu defini, agora eu decidi, agora eu sou bom, agora eu mereço a misericórdia, porque eu disse que aceito Jesus. Se nós aceitamos Jesus, fazemos isso porque o Espírito Santo alcançou a nossa vida, fomos regenerados e agora podemos ter fé verdadeira, agora podemos de fato confiar nas promessas de Deus. A fé é um dom de Deus. Por mais que pareça meritório, por mais que pareça algo nosso, que vem do nosso ser, ela começa em Deus. Ela é um dom de Deus. E isso para acabar com qualquer orgulho humano. O nosso orgulho diante dos incrédulos, diante daqueles que não professam a mesma fé. Eu sou melhor porque eu tenho fé, mas se você tem fé única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo que o alcançou. Não há motivo para orgulho, como Paulo diz. Não há motivo para vanglória. É a graça de Deus que nos alcança, é a graça de Deus que nos transforma. E é pela graça de Deus, portanto, que temos fé. E assim, aqui em Hebreus capítulo 11, nós temos delineada, portanto, as características básicas da fé. Certeza de coisas que se esperam, que se aguarda, algo que ainda não é presente. Por isso que Paulo vai dizer que, quando ele fala das três virtudes, fé, esperança e amor, e a maior dessas é o amor. Por que não a fé? Se a falta de fé é o pecado fundamental. A maior delas é o amor, por quê? Porque todas as outras duas cessarão, o amor vai permanecer. E por que só o amor vai permanecer? Porque fé e esperança nós temos quando a promessa ainda não se consumou.
Quando a promessa de Deus se consumar, ou seja, quando Ele voltar, quando nós tivermos o corpo ressurreto, a vida eterna, tivermos comunhão com Ele, vermos a Cristo face a face, contemplarmos a sua face e a sua glória, nós já não vamos esperar mais nada. Não precisaremos mais fé porque os nossos olhos verão. Então a fé se torna desnecessária, a esperança se torna desnecessária. Mas o amor permanece porque o amor é por toda a eternidade. E o amor é algo que vem do próprio Deus. Deus não espera, Deus não tem esperança, Deus não tem fé. Se dissermos que Deus tem fé em nós, é só uma figura de linguagem, uma brincadeirinha de mau gosto. Deus não tem fé. Deus sabe de todas as coisas e Ele é o que é, eternamente e sempre. Agora, nós temos fé e temos esperança enquanto aguardamos, mas elas passarão. Portanto, enquanto as promessas de Deus não se consumam, nós temos certeza dessas promessas, certezas daquilo que estamos esperando. E temos convicção de coisas que não estamos vendo, ou seja, das promessas que Deus fez, do futuro que Deus tem para nós. E nós cremos no Deus verdadeiro conforme revelado na Escritura, e que se revelou especialmente por meio do seu Filho Jesus Cristo para que tenhamos salvação. E cremos também, e temos confiança em Jesus Cristo, e confiamos que Ele, somente Ele, é suficiente para que tenhamos vida eterna e comunhão com Deus. E nós confiamos, e essa confiança fortalece o nosso coração. E no momento em que temos a confiança, essa confiança impacta e transforma toda a nossa vida e a nossa existência. E aqui nós entramos no ponto dos heróis da fé, que eu vou mencionar apenas de passagem por uma questão de tempo. Os heróis da fé, os exemplos de fé que Hebreus fala aqui, eles nos mostram que pela fé essas pessoas tiveram a sua vida impactada. Então vejam, por exemplo, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Abel, por causa da fé, adorou a Deus, prestou culto a Deus, e adorou a Deus da maneira correta, em espírito e em verdade. A sua oferta foi aceita por Deus. A fé nos conduz, portanto, à adoração correta. Nos conduz à adoração do único Deus verdadeiro com aquilo que temos de melhor e com as nossas vidas. Abel deu das primícias, ele deu do melhor para Deus. Da mesma forma, Abraão, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Percebam aqui os elementos da definição de fé do versículo 1 aplicados na vida de Abraão. Abraão recebeu uma promessa e foi. Ele não sabia para onde ir, ele não sabia o que ia receber, ele não sabia exatamente o que ele esperava. É claro que havia um elemento racional. Canaã é um lugar que existe. Canaã é um lugar onde moram tais e tais povos. Ele poderia ter esse conhecimento, mas o fato é que ele não sabia. Como assim? Vou lá, o que vai me aguardar? E os povos de lá vão receber aquela terra? Vou ter uma descendência? Vou servir de como isso vai acontecer? Ele creu na promessa de Deus e ele obedeceu. Ele foi, ou seja, um impacto nas escolhas, um impacto nas decisões. A fé faz com que Abraão faça escolhas e tome decisões de acordo com a vontade de Deus, que ele siga Deus, que ele tenha uma vida, portanto, de obediência. Essa é a consequência da fé na vida de Abraão. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso não significa que talvez Abraão tivesse uma consciência de vida eterna, como nós temos hoje, ou de que aquilo ali era uma prefiguração de uma verdade espiritual futura. Mas ele sabia que ele estava seguindo Deus e que Deus tinha algo maior para ele. E aquilo que ele ia encontrar ali, em última instância, de alguma maneira não iria terminar no momento em que ele morresse na terra que Deus prometeu. E pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E percebam vocês que Sara duvidou.
Ela riu e ela também mandou que Abraão tivesse um caso com a sua escrava para que a sua escrava lhe desse um filho. Tudo isso demonstra que Sara estava fraquejando na sua fé. Ela estava tendo dúvidas, ela passava por momentos sombrios nas suas convicções a respeito das promessas de Deus. Mas mesmo nesses momentos de fraqueza, ela nunca abandonou completamente as convicções a respeito das promessas de Deus. E é isso que eu acho mais belo dessa passagem. O escritor de Hebreus, ele faz assim como eu creio também que Deus faz conosco e fará conosco no último dia. Ele olha o final da carreira. Ele não se fixa nos nossos defeitos e nas nossas falhas, mas ele vê o resultado como um todo. E aqui ele está falando que no final das contas, Sara, eu não vou me preocupar aqui em falar da falta de fé de Sara, mas eu vou falar aqui de que Sara, apesar de tudo, ela permaneceu. Ela foi sustentada por Deus na sua fé e ela permaneceu ainda, e de uma maneira talvez incipiente, ela continuou confiando nas promessas de Deus. E, portanto, agora, pela fé, ela creu que poderia ser mãe em última instância e se tornou mãe e viu as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Apesar de tudo que ela passou, apesar de todas as suas dúvidas, Deus cumpriu as suas promessas. E por isso, versículo 12, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Biologicamente, não havia possibilidade nenhuma, nem de Abraão ser pai, nem de Sara ser mãe. Mas dos membros do corpo já adormecido para isso, as promessas de Deus se cumprem, há um povo e um salvador para todos nós, e as bênçãos para todas as nações da terra fluíram depois da fé de Sara e de Abraão. Agora vejam o que diz o versículo 13, que mais uma vez complementa o nosso ensino sobre a fé. Todos estes, Abraão, Sara, Abel, Noé, que nós não mencionamos aqui, Enoque, ainda que Enoque, segundo a Escritura, não morreu, não está incluído aqui nesse versículo, mas ele fala, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Percebam vocês que Deus prometeu a Abraão lhe dar uma terra e uma descendência. Abraão recebeu a posse de toda a terra de Canaã? Não. A única posse que ele teve foi uma área de terra para sepultar a sua esposa, um túmulo. Esse era o pedaço de terra que ele teve como dele na sua vida. Então, eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora, percebeu, não é que eles não viram o cumprimento de nenhuma promessa, porque como foi mencionado aqui, Sara teve um filho, ou seja, a promessa de descendência, em algum sentido, ele viu essa promessa se cumprir. Mas ele não viu a multidão de nações. Essa multidão de nações ele não viu. Mas ele viu o início do cumprimento da promessa. Assim como ele também estava na terra, Deus o guardou e ele adquiriu um pedaço daquela terra. Ou seja, as primícias das promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão. Mas ele morreu ainda aguardando o cumprimento definitivo da promessa de Deus. E eu não preciso nem dizer, meus irmãos, que isso é uma analogia com a nossa vida hoje. Porque da mesma forma, nós já recebemos as promessas de Deus. Nós já recebemos a salvação. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós vivemos na era do Espírito em que Deus se manifesta, inclusive, e faz maravilhas, e ressuscita mortos, cura enfermos, converte corações mais impenitentes. Nós vemos o poder de Deus e vemos promessas de Deus se cumprindo. Mas como Abraão, provavelmente nós também morreremos sem ver as promessas cumpridas, ou seja, sem ter alcançado plenamente o nosso corpo ressurreto, a nossa terra prometida, a nossa Jerusalém celestial, sem ter visto Cristo face a face, sem ter contemplado a glória de Deus. Essas promessas nós ainda aguardamos e veremos elas futuramente. Então aprendemos com a história de vida de Abraão e Sara, de alguma maneira reflete também a nossa história de vida aqui na presente era. Temos fé, recebemos promessas de Deus, algumas dessas promessas já se cumpriram e vão se cumprir ao longo da nossa vida,
mas haverão outras promessas que teremos que aguardar. E como ele também, muito provavelmente, se Jesus não voltar antes disso, também morreremos sem ver essas promessas, mas não morreremos sem fé e sem convicção. Porque essa convicção, essa fé e essa confiança é o Espírito de Deus que nos dá e que nos protege e nos faz conservar. Agora, eles eram peregrinos na terra, tanto quanto nós. Abraão e Sara foram peregrinos e a nossa vida neste mundo, por mais que ela pareça ser definitiva, por mais que ela pareça ser tudo o que existe, por fé nós sabemos que não é. E por fé nós sabemos que nós aqui também somos peregrinos. Por fé nós sabemos que nós estamos numa jornada, estamos numa caminhada. Por fé nós sabemos que apesar de sermos cidadãos brasileiros, ou talvez argentinos, mas o fato é que nós temos uma pátria além desta pátria terrena. Nós temos uma pátria celestial. Nós temos uma dupla cidadania, ou quem tem dupla cidadania tem uma tripla cidadania. E uma cidadania, inclusive, que é mais fundamental do que a cidadania que a presente era nos dá. Essa é a nossa caminhada. Somos também peregrinos aqui na terra. A vida de fé é uma vida de peregrinação. É uma vida de espera, peregrinação e espera pelas promessas de Deus. E essa peregrinação significa, como diz aqui, versículos 14 a 16, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, os peregrinos. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Já pensaram quão belo é esse versículo? Quando eu leio assim, é impactante. Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque eles esperam por uma pátria celestial. E vocês já pensaram, meus irmãos, que também, da mesma forma, Deus está falando isso, pode falar isso de nós? Ele não se envergonha de ser o nosso Deus, porque nós sabemos que somos peregrinos, nós também almejamos essa pátria, tanto quanto Abraão e Sara almejavam essa pátria celestial. E nós temos, como o povo de Israel também teve a oportunidade de voltar para o Egito, de voltar para o nosso modo de vida, mas nós não fazemos isso. E por fazermos isso e por termos fé e, portanto, perseverarmos na fé, o nosso Deus não se envergonha de nós. E Ele nos preparou uma cidade, nos preparou uma pátria celestial, nos preparou uma glória futura e uma glória eterna. E eu quero aqui, porque o nosso tempo avança, Moisés, apenas mencionar aqui que Moisés também. Moisés, verso 23, apenas nascido foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Os pais de Moisés tomaram uma decisão de desobediência civil, desobediência à autoridade de Faraó. E isso, evidentemente, estava relacionado com risco para a sua própria vida, mas por fé eles correm esse risco. E o resultado disso é que Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Não que Moisés tivesse uma consciência de Jesus Cristo, mas ele tinha consciência, e nessa sua consciência de servir a Deus, ele se apropria de tudo aquilo que Cristo futuramente vai conquistar, mas ele tinha consciência de que ele estava lutando por algo maior, por algo superior. E ele aceita sair de um palácio, ter vida de rei, para se identificar com o povo de Deus. E perceba que aqui ele até prefigura Jesus Cristo, ao deixar a sua glória e se identificar com o seu povo. Mas Moisés deixa a glória do palácio, se identifica e ele sofre por causa disso, sofre perseguição, ele tem que fugir do Egito. Ele, portanto, está disposto a pagar um preço pela sua fé. Mas esse preço para ele não é tão custoso, por quê? Porque ele tem a convicção, apesar dele não ver, ele tem a convicção de que está fazendo aquilo que é certo. E aqui nós entramos então no terceiro ponto da nossa mensagem, que é o preço da fé, o custo da fé. E além dessa passagem de Moisés, que nós lemos aqui,
Nós podemos ler aqui os versos 35 a 40. A segunda metade do versículo 35 em diante. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da sua promessa. Então percebam que há um preço. E aqui o preço que nós pagamos hoje não é o mesmo preço que esses nossos irmãos da fé pagaram no passado. Pode ser que talvez futuramente venha a ser, mas na sociedade ocidental com liberdade religiosa, isso pelo menos ainda não é problema. Mas ao longo da história cristã, muitas pessoas pagaram fé e não nos enganemos. Talvez não venhamos a ser apedrejados, mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, nem espancados, nem sofreremos açoites e prisões. Talvez isso nunca venha acontecer com a nossa vida e tomara que não aconteça mesmo. O cristão não deve desejar o sofrimento. Mas, ainda que não passemos por isso, sempre haverá algum tipo de preço pela fé. E justamente porque ela não é algo da nossa força de vontade, não é fruto da nossa força de vontade, do nosso estado de ânimo, nós estaremos dispostos a pagar esse preço se a nossa fé for verdadeira. Os heróis da fé pagaram um alto preço e muitas vezes pagaram preço por suas vidas, ou de suas famílias, seus familiares, seus filhos, por causa da fé que professavam. E isso não lhes foi difícil. E também não foi difícil para Moisés, porque a fé deles lhes dava a convicção de que eles estavam no caminho certo, estavam fazendo a coisa certa. Não podemos nos enganar, meus irmãos. A vida cristã, e já falamos isso muitas vezes aqui do púlpito, ela não é simplesmente um desfrutar de alegrias e bênçãos de Deus em nossas vidas. Não estamos num parquinho na existência terrena. Teremos momentos muito bons, muito alegres, inclusive talvez até estaremos em alguns momentos acomodados. Mas a verdade é que se temos fé, em algum momento a nossa fé será provada. Se temos fé, em algum momento nos chocaremos com a cultura, com opiniões, com ideologias, com pessoas que detestam a fé cristã. Se temos fé, em algum momento Satanás usará as circunstâncias para tentar nos seduzir, para tentar nos enganar, para tentar fazer com que duvidemos das promessas de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida. E provavelmente, talvez em alguns momentos também, pensemos que as promessas de Deus estão distantes de nós, e se nós cedermos aos apelos de Satanás, da carne, das emoções, será que isso não vai nos trazer fruto? Será que nós vamos nos sentir felizes, em outras palavras? Nós somos tentados, mas a fé, e se queremos viver uma vida que agrada a Deus, teremos que pagar um preço. E aqueles dos quais Deus não se envergonha, pagaram um preço, viveram como peregrinos e assim alcançaram uma pátria superior e uma pátria celestial. E aqui então eu vou para o nosso último ponto. Se falamos do que é fé, dos exemplos de fé e do preço da fé, nós temos que pensar então do nosso maior exemplo de fé e que vai inclusive, olhando para ele, as nossas forças vão se reconstituir e seremos constrangidos a perseverar na nossa caminhada da fé ou na nossa corrida da fé. E aqui a figura de linguagem que Hebreus capítulo 12, os primeiros 3 versículos, usa para falar da nossa perseverança na fé a partir do nosso exemplo supremo que é Jesus Cristo. São alguns dos versos mais belos, não apenas da carta aos Hebreus, mas de toda a Escritura. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Por que a fé é dom de Deus?
porque ela tem um autor e consumador que não é nosso. O autor e consumador da fé é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Portanto, Hebreus capítulo 12, e eu peço aqui, agora que eu tenho virado um corredor, agora eu posso usar as figuras, as ilustrações da corrida. Paulo está usando aqui a ilustração da corrida. E aqui, quem corre sabe, meus irmãos. Vai levar um celular para correr, corre 500 metros, está legal. Agora corre 10 quilômetros com o celular na mão, com o celular no bolso. Por que vocês acham que as pessoas procuram um tênis mais leve? Corre 1 quilômetro com tênis pesado, não tem problema. Agora corre 10 quilômetros, corre 20 quilômetros com tênis que pesa 150 gramas mais do que aquele outro que parecia ser bom. Por que as pessoas gastam tanto com roupas, com tecnologia leve? Por quê? Porque elas querem tirar todo o embaraço para a corrida. Por que elas não querem mais levar garrafa? Elas querem levar um pacotinho com suplemento ali que vai dar energia. Porque levar uma garrafa é pesado, é incômodo, atrapalha uma corrida de longa duração. E essa corrida da qual o escritor de Hebreus fala, e que Paulo também fala nas suas cartas, não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã não é a corrida para ver quem é mais rápido. E a vida cristã não é, inclusive, uma competição. Nós não estamos competindo aqui entre nós para ver quem é mais rápido, quem é melhor e quem é mais santo. A vida cristã é mais parecida com uma maratona, e uma maratona daquelas pessoas que não são os competidores. Eles vão às cenas porque eles querem chegar no final da maratona. Eu não quero ficar na frente de todo mundo. Eu não quero ser o primeiro e o melhor. Eu quero chegar no final. É um desafio para mim chegar, acabar essa corrida, completar essa corrida. Agora, se eu começo a levar mochilinha, telefone, e aí o Hebreus fala aqui, os nossos embaraços. É o pecado. Nós temos que nos desembaraçar de todo o peso que atrapalha e do pecado. São duas coisas, coisas diferentes. Há coisas que não são por si só problemáticas, como, por exemplo, os lazeres da vida, o luxo, as coisas boas que a vida nos proporciona, elas não são pecados, mas elas podem ser um peso na nossa vida. Elas podem nos tirar o foco. Aí a pessoa vai correr, eu vi isso quando fui correr aí a prova da Maratona de Porto Alegre, eu ali esperando para a largada, e as pessoas aqui com tripé e celular, né, e arranca e sai correndo assim com o celular para fazer um selfie. É legal ter esse registro, só que a questão é o seguinte, tem que ter foco. O teu foco é concluir a corrida e não mostrar para os outros que tu está correndo. Ainda que possa ser legal mostrar para os outros, veja, não tem nada de errado de fazer, tirar foto, de mostrar para os outros. É legítimo, mas vai atrapalhar, vai pesar. Como é que tu vai correr com o tripé e com o celular na mão? Isso vai prejudicar. Então, nós precisamos, da mesma forma, na vida cristã, nós temos que nos livrar de tudo aquilo que prejudica a nossa caminhada. E não é simplesmente, talvez, descartar, ou jogar fora, mas a gente tem que ter a consciência de que certas coisas que nós temos, elas podem estar enfraquecendo a nossa fé. Elas podem estar fazendo com que, diante das provações e diante do preço que nós temos que pagar pela nossa fé, nós nos desanimemos em nossa caminhada, em nossa corrida. E essa, inclusive, aparentemente era a tentação do público da carta aos Hebreus. Eles estavam, eles assim, vocês estão desmaiando em vossa alma, vocês estão se fatigando, vocês estão se cansando. Talvez vocês estão aí, eu não aguento mais, está difícil a situação. Ou seja, essa corrida está talvez pesada. Mas se vocês querem que essa corrida não seja tão pesada, primeiro, se livrem de todos os empecilhos. Abandonem o pecado. Abandonem aquilo que está conduzindo o coração de vocês, que está tirando o foco de vocês. E coloquem um foco. Coloquem o foco em quem? No autor e consumador da fé de vocês, que é Jesus Cristo. E como vocês colocam esse foco? Olhem para o próprio Jesus Cristo e por exemplo dele como o cara da fé, o líder da fé. Porque Jesus Cristo também teve fé.
Ele viveu por fé, ele vivia no poder do Espírito e ele, o que Hebreus diz, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, ele olhou para a glória futura. Ele olhou para eu e você e todos nós salvos. Ele suportou aquele sofrimento humilhante na cruz, porque ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Ele, usando aqui uma linguagem, ele focou na nossa salvação. Esse objetivo era maior do que o sofrimento que ele teria que suportar para que nós pudéssemos estar salvos. A alegria que lhe estava proposta era maior do que a desventura que ele estava sofrendo na sua vida aqui na terra. Então nós devemos olhar para Cristo da mesma maneira. Cristo é o nosso exemplo de fé. Assim como Cristo olhou para a glória futura e suportou a cruz por nós, nós também olhamos para a glória futura e olhamos para Cristo e temos Ele como exemplo. E assim, olhando o exemplo dele, nos fortalecendo com esse exemplo, a nossa fé é fortalecida. E a minha conclusão e aplicação aqui, porque o nosso tempo já se esgotou, a minha aplicação é no sentido de que precisamos, portanto, alimentar a nossa fé. A Bíblia, em diversos momentos, ela fala sobre isso. A fé, ela é alimentada. E, novamente, se aqui Paulo, o escritor de Hebreus, usa a figura de linguagem da corrida, nós também sabemos na corrida que não basta pura e simplesmente usar um tênis mais leve, usar algum suplementinho na hora, tirar um peso, não levar celular, né? E está bem equipado. Nós precisamos nos alimentar, precisamos ter força, precisamos de uma alimentação correta, precisamos de hidratação correta para aguentarmos essa corrida. E a nossa fé também, ela precisa, nessa corrida da fé, a nossa fé precisa ser alimentada. O povo de Deus precisa alimentar. A frequência aos cultos, é óbvio, nós sempre falamos isso, a participação na Santa Ceia, no sacramento, é também um alimento. Mas vai além da presença no culto e da participação da ceia. A oração, a adoração, a comunhão com Deus. O próprio Paulo escreveu em Romanos, que nós pregamos aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Cristo. Precisamos alimentar a nossa fé. Você tem alimentado a sua fé? Você tem cuidado da sua fé? E aqui, meus irmãos, sendo bem prático, porque eu também preciso alimentar a minha fé, eu também preciso disso. Porque se eu não alimento a minha fé, a sedução do mundo, e não somente do pecado, mas do mundo como um todo, como uma narrativa alternativa, como lazeres alternativos, como alegrias alternativas, ela é muito poderosa e ela seduz. E ela nos faz perder o foco da corrida. Mas, quando nós alimentamos, e quem de vocês já não presenciou? Se não presenciou, façam isso para presenciar. Comigo já aconteceu muitas vezes. A gente está numa situação mais ou menos apática, a gente acorda, a gente está desanimado, e aí nós abrimos a Escritura e lemos certas passagens, salmos, narrativas, e aquelas passagens falam conosco. Aquelas passagens fortalecem a nossa fé. Aquelas passagens restauram o nosso ânimo, restauram a nossa alegria. E aí, na resposta a essa palavra que falou comigo, eu oro a Deus, eu oro a Cristo. A oração vem como resposta à palavra de Deus que falou conosco. E, inclusive, eu uso a Escritura na minha oração. E eu tenho o desejo de adorar. E, a partir daí, eu começo a ter o desejo também de estar na casa de Deus junto com os irmãos. E aqui, novamente, junto com os irmãos, a figura da corrida, nós não corremos sozinhos. A corrida pode parecer uma prova individual, mas por que vocês acham que tem grupos de corrida? A Rocinha entrou num grupo de corrida agora há pouco. Por quê? Porque quando as pessoas se motivam, elas conseguem correr sozinhas, muitas vezes elas não conseguem. Alguns conseguem, mas a grande maioria precisa de um estímulo. Essa semana eu estava muito cansado e ia desistir, e apareceu um amigo meu que correu comigo, eu concluí o treino. Eu ia desistir, ele correu comigo e me motivou, eu concluí o treino. Eu estava morto de cansado, um dia quente, suor, horrível. Mas a comunhão, a parceria, ela nos fortalece e nos ajuda na caminhada. Então, tudo começa lá com a palavra que fala conosco, que nos transforma nossas afeições. Mas a comunhão com os irmãos é também uma forma de alimentar a nossa fé e de nos ajudar nessa perseverança. Que nessa manhã, portanto, o Espírito de Deus fale aos nossos corações, reavive, reative a nossa fé. E que possamos sair daqui comprometidos
em alimentar, em fortalecer a nossa fé, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, meditando na Escritura, buscando a presença de Deus em oração, buscando a presença de Deus em adoração, para que assim possamos perseverar em nossa fé até o dia da vinda de Jesus Cristo, vinda essa que nós aguardamos e relembramos nesta época do Advento. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tu nos chamaste, tu nos transformaste, tu nos regenerou, e agora nós temos fé no teu Filho Jesus Cristo, agora temos comunhão contigo, agora somos chamados a perseverar nesta corrida da fé, nesta caminhada da vida cristã, e sabemos, Senhor, que de nós mesmos e das nossas convicções, do nosso intelecto e do nosso esforço, não poderíamos ter fé e não poderíamos tampouco perseverar. Dependemos de Ti, dependemos da ação do Teu Espírito Santo. E por isso, Pai, nós oramos, Senhor, fortalece nossas convicções, usa, Senhor, todos os meios de graça que Tu graciosamente coloca à nossa disposição. A ceia da qual vamos participar agora, Senhor, que possa alimentar a nossa fé. A comunhão com os nossos irmãos, compartilhar a vida com os nossos irmãos, orar junto com os nossos irmãos, possa fortalecer a nossa fé. A meditação na Escritura e ouvir a Escritura na igreja, no PG, e meditando na Escritura em nossas casas, possa fortalecer a nossa fé. As nossas orações, os nossos cânticos, a nossa adoração fortaleça a nossa fé. Usa tudo isso, Senhor, mas que possamos também sair daqui com um firme compromisso de renovarmos, de fortalecermos e de crescermos a nossa fé, para que o Teu nome possa ser grandemente glorificado por meio de nossas vidas. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.